o hidráulico, entendeu? Não era um projeto de gás detalhado como eu comecei a fazer. Tive o prazer de trazer isso aqui para o Estado, porque todo mundo começou a copiar, né? Porque é sempre assim, né? Você começa a criar e os outros copiam, mas não tem problema não, porque melhorou a qualidade dos projetos. Então, comecei a atuar nessa época, depois eu fiz uma pós-graduação em engenharia de segurança, porque eu vi que trabalhar com gás estava muito ligado, completamente ligado à área de segurança. Eu fiz essa pós-graduação em engenharia de segurança. Depois eu fiz um mestrado em regulação da indústria de energia. Esse eu fiz na Unifacs, em Salvador. Engenharia de segurança eu fiz na UFES também. Quando eu fiz o mestrado foi que eu conheci as renováveis, comecei a conhecer a eólica, né, a solar. Naquela época a solar ainda não estava tão despontando como hoje. A eólica se falava mais, né, porque vocês sabem que o mercado de eólica desenvolveu bem mais rápido aqui no Brasil. E a minha dissertação de mestrado eu fiz em eólica, porque eu fui uma das fundadoras que iniciou o projeto do parque eólico daqui, né? Que nós só temos um parque eólico ali na Barra dos Coqueiros, e a Tecnogás começou aquele projeto. Depois a Tecnogás vendeu a parte dela, depois que vendeu no leilão, porque precisava de muito dinheiro para construir, e a gente não tinha esse capital. Então, teve que vender para uma empresa grande para ela construir. E na época que eu fiz o mestrado, o pessoal... Eu estou contando a história que eu acho que é interessante para vocês também. O pessoal me questionou muito lá no mestrado, porque no mestrado a gente viu todas as energias, né? As renováveis, viu petróleo, viu gás, viu a própria energia elétrica. Então, foi um mestrado que você via todos os tipos de energia, porque você estudava a regulação. O pessoal me questionou muito porque eu não estava fazendo a minha dissertação em gás. E eu disse na época que eu queria aprender uma coisa diferente. E hoje eu vejo como foi importante naquele momento eu fazer aquela dissertação, que me deu um trabalho violento, porque eu tive que estudar muito essa questão de energia renovável, especialmente energia eólica. Eu peguei um orientador muito complicado, ele realmente começou a me atrapalhar, eu não conseguia terminar a dissertação, pedi para trocar o orientador, trocou e eu terminei finalmente. E essa dissertação virou um livro que está na Amazon Internacional. Uma editora da Alemanha descobriu essa dissertação minha lá na Unifacs e editou. Bom, e depois disso aí eu fiz o MBA em Auditoria, Perícia e Gestão Ambiental. Aí talvez vocês estejam assim se perguntando, e por que você, entendendo tanto de gás, se interessou por renováveis? Naquele momento, eu nem imaginava, como hoje está acontecendo no mercado, que petróleo e gás e renováveis já estão se juntando, e no futuro próximo, o gás hoje já é considerado a energia de transição, né, entre os fósseis e as renováveis. Eu acho que vocês já devem estar sabendo disso aí na universidade. Então, é interessante que o pessoal existia, né? Eu acho que não deve existir mais aí, mas no mercado de trabalho a gente ainda vê, como eu presidente que tem uma associação das empresas de petróleo, gás e energia do estado de Sergipe. Esse energias são as renováveis também. Então, eu presido uma associação que a gente tem empresas de petróleo, gás e de energias renováveis. Então, existe ainda empresas dentro da associação que tem uma rixa, quem é de petróleo e gás tem uma certa rixa com quem é de energias renováveis. Mas isso já está se quebrando, e quem não tiver essa visão para o futuro, realmente vai ficar para trás, porque hoje as grandes fusões que você vê, hoje as grandes petroleiras têm já a sua área de energias renováveis, porque é um caminho que lá na frente vai ter essa transição vai acontecer, e o gás é a energia de transição. Bom,
E diante disso tudo aí, eu comecei a trabalhar na área de gás e milito nessa área de gás já há muito tempo. Depois comecei a mexer com as renováveis. Mais recentemente eu mexo muito com energia solar. Hoje eu estou mais fazendo consultoria, não em montagem de painéis solares, mas na consultoria, especialmente na consultoria de instalações que têm tido problemas, porque hoje o mercado de energia solar fotovoltaica cresceu muito e quando cresce de forma assim desordenada, a gente começa, e sem regulamentação, sem normas específicas, a gente começa a ter alguns problemas de qualidade e de segurança. Então, eu tenho atuado na área de consultoria, dando consultoria às pessoas que têm sofrido de problemas desse tipo. Mas voltando para o nosso tema principal, que é o gás, a importância do gás no mercado hoje, ela tem crescido assustadoramente, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas a semana passada foi aprovada a nova lei do gás. A nova lei do gás, ela tem um objetivo de abrir o mercado de gás. O que é que acontece com o mercado de gás nacional? É um mercado que esteve o tempo todo só na mão da Petrobras. Só a Petrobras mexia com gás aqui no Brasil. E o que tinha fora a Petrobras são as companhias, né, de distribuição, de venda de gás, na verdade. Né? O que é que as companhias fazem de gás? Elas recebem o gás da Petrobras e vendem esse gás para o consumidor final. Então, quando as companhias foram criadas, o que aconteceu? Antes das companhias de gás, por que a Constituição de 1988 criou as companhias de gás? Porque até então a Petrobras descobria, explorava, processava, distribuía e vendia. Ela fazia tudo. Então, na Constituição de 88, o pessoal decidiu o seguinte: não é possível, a Petrobras, pelo menos a venda, vamos dar para as companhias. Vamos criar as companhias de gás para vender o gás, porque é muita Petrobras no processo todo, certo? Mas, mesmo assim, continuou muita Petrobras. Por quê? Porque a grande maioria das companhias de gás, pouquíssimas exceções, tem participação da Petrobras. Por exemplo, a Sergás aqui, ela tem 3 donos. Ela tem a BR, distribuidora, que é da Petrobras. Ela tem o Banco Mitsui, que é um banco japonês, que é o dono privado. E ela tem 17,5% do governo do Estado. Então, ela tem o presidente, que é o governo do Estado, só que o governo do Estado tem poder de voto, apesar dele só ter 17,5% das ações. É um modelo um tanto quanto complexo. O diretor financeiro é do banco, claro, é evidente, né, que o banco não ia perder essa oportunidade de ter o diretor financeiro. E o diretor técnico é da BR. É um modelo muito complicado de girar, certo? E a Petrobras tem um poder enorme, porque, veja bem, o gás vem da Petrobras, certo? Então, ela dita as regras, por exemplo, de tarifa. Quando você vai falar em tarifa, o que é que compõe basicamente a tarifa? O preço do gás e um monte de imposto, né? É uma tarifa que podia ser bem menor do que o que é um cálculo, você calcular tarifa, você tem que ter um PhD, certo? Para você entender como calcula uma tarifa, porque é um negócio que eles complicam tanto que o grande objetivo é você não entender, para você não ver como eles embutem um monte de coisa ali que não precisava ter, né? Então, a tarifa do gás hoje, que a gente vê aí sendo praticado pela Sergás, por exemplo, ela podia ser bem menor. Ela tem uma série de coisas que, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Dentro da tarifa é cobrado o preço do gasoduto que a Sergás constrói. Se bem que a grande maioria ela recebeu da Petrobras, né? Quando se criou as companhias de gás, já existiam os gasodutos de distribuição, que eram da Petrobras, e esses gasodutos que eram de distribuição, porque tem os de transporte e tem os de distribuição. Os de distribuição passaram para a Sergás, foi doado, né, para a Sergás. Então, ela já recebeu isso aí de mão beijada, né? Claro que ela construiu mais alguns, que podia ter sido muito mais.
ela tem uma concessão para vender gás sozinha durante 50 anos, é muito tempo para você dominar um mercado. Passaram-se 25 e ela nem interiorizou o gás, ou seja, não fez um gasoduto, por exemplo, para Itabaiana, para Lagarto. Foram feitos gasodutos pequenos, aqui dentro mesmo de Aracaju. Então, por isso que a nova lei do gás veio para modificar tudo isso aí, para permitir, por exemplo, você tem um gasoduto da Sergás hoje, se você quiser construir um gasoduto, você tem uma indústria e você quer construir um gasoduto, digamos que você quer passar a usar o gás, certo? E o gasoduto da Sergás está longe da sua indústria. Você pede a Sergás uma viabilidade, ela não lhe dá essa viabilidade. Lhe diz o seguinte: não, para eu construir um ramal para te atender, o volume de gás que você vai consumir não justifica que eu construa esse gasoduto para te atender. Mais ou menos isso. Então, ela não lhe dá viabilidade. Você vai para o GLP, que é bem mais caro. Ou então você não consegue montar a sua indústria porque você não consegue viabilizar. É isso que acontece muito. Aí você diz assim, teoricamente, você podia dizer assim: não, mas eu faço o seguinte, eu construo o gasoduto. A lei não permitia. Eu construo o gasoduto e conecto na sua rede. A lei não permitia que você fizesse isso. Só a Sergás podia fazer isso. Ou seja, e ela só fazia se desse viabilidade para ela, se ela ganhasse um bom dinheiro. Então, a nova lei do gás ela vai permitir o acesso de terceiros. E vai permitir várias outras coisas assim de abertura de mercado. Vai desverticalizar o mercado, porque não vai ficar só na mão das companhias de distribuição. Os sistemas de transporte vai mudar. Então, a gente já está vendo um movimento no mercado de gás assim muito promissor, muito promissor. Já está sendo criada outras distribuidoras de gás. Então, a expectativa que a gente tem é que o número de construção de gasodutos vai aumentar assustadoramente, porque o número a quilometragem de gasodutos que a gente tem hoje no Brasil é ridícula. É ridícula. E por que é que a gente não tem gasoduto? Se você pegar a malha de gasoduto dos Estados Unidos e comparar com a do Brasil, a gente só tem um gasodutozinho que corta assim o litoral, aí tem um lá em cima, no norte. É muito pequena a nossa malha de gasoduto. A dos Estados Unidos é um emaranhado de linhas que você quase não tem espaço, para você ter uma ideia. É muito, muito grande a rede de gasoduto dos Estados Unidos. Então, por que a gente não tem? Porque a Petrobras, a vida inteira que ela dominou sozinha esse mercado, ela nunca se preocupou em investir. O foco da Petrobras sempre foi o óleo, sempre foi o petróleo. Foi o óleo. Então, quando ela achava gás, para ela muitas vezes queimava, reinjetava. Veja bem, a rejeição do gás às vezes é necessário, mas muitas vezes é porque ela viabilizava esse aumento do gás. Então, aí em Alagoas mesmo, que tem vários reservatórios só de gás, aqui Sergipe é mais associado, né, o gás e óleo. Quando eles encontravam um reservatório que era só gás, eles fechavam o reservatório. Era assim, azar, achou só gás, fechava, antigamente. Então, o gás era realmente um combustível que a Petrobras não valorizava. Não valorizava e não investia. Eu assisti palestra de diretores, grandes diretores da Petrobras, dizendo que não ia ser prioridade da Petrobras o gás tão cedo. E a gente já atuando na área de gás. Então, já fui para uma Rio Gas há uns anos atrás, um auditório cheio de empresário, quando começou o boom do GNV, o gás natural veicular, né? Aqueles empresários todos que estavam investindo em postos de GNV, tudo. O auditório muito cheio, era Maria das Graças, aquela que foi presidente da Petrobras. Na época ela não era presidente, mas ela era uma das diretoras lá, uma das grandes diretoras, inclusive dessa área de gás. E ela disse a todos os empresários lá na palestra que tinha gás quem pudesse ter gás, porque gás não ia ter preço barato, não. Foi assim uma ducha de água fria, todo mundo chega a sair triste
da palestra. Eu achei aquilo ali um absurdo, mas eu vi isso aí, não foi nem ninguém que me contou. Então, é importantíssimo que todos vocês tenham ciência desse momento que a gente está vivendo. É um momento assim promissor. Quem for da área de petróleo e tiver interesse na área de gás, é interessante que estude gás, porque gás é um mundo à parte, né? E quem for das outras áreas também, entender de gás, porque vai ter muita oportunidade. Hoje a gente tem uma reserva aqui em Sergipe, que vai produzir, quando tiver, né, em operação, 20 milhões de metros cúbicos de gás por dia. É uma reserva muito grande. A maior empresa que está nesse consórcio, né, tem um consórcio, é a ExxonMobil, né, ela já está instalada aqui em Sergipe. A gente não tem muito acesso direto a ela, mas tem muitas empresas que trabalham para a ExxonMobil. Fora essa grande reserva que a gente tem aqui em Sergipe, a gente tem a Celce, né, que é a dona da nossa termoelétrica, Porto Sergipe 1. A Porto Sergipe 1 traz o gás de fora do Brasil, é o GNL, o gás natural liquefeito, ele vem em navios e ele é processado aí num navio que fica ancorado a 6 quilômetros da costa. Esse navio fica permanentemente aí ancorado, recebe o gás que vem de fora, que vem em esferas, né, líquido, e ele processa no navio. Tem um gasoduto interligando esse navio que está aí ancorado a 6 quilômetros à termoelétrica, e esse gás vem já em forma de gás, a molécula, para a termoelétrica. Só que, veja bem, quando eles trazem esse gás, quando eles compram esse gás, eles não compram só por questões de negociação, de preço, né? Eles não compram, eles não conseguiram preço acessível comprando só o que eles precisam usar na termoelétrica. Então, eles trazem uma quantidade muito maior do que realmente eles vão usar. E esse gás que sobra, que é muito, eles têm que vender, eles vão vender no mercado. E essa venda vai ser através de caminhões, e também existe o interesse, e agora com a nova lei do gás, essa nova lei do gás vai mudar muita coisa. A Gola Power, que é a empresa que faz essa operação, uma das sócias da Celce, a Gola Power é a responsável, toda responsável por essa movimentação do gás. Ela está até com uma proposta agora para ser comprada por uma empresa dos Estados Unidos, ou de Nova York. Dos Estados Unidos, da cidade de Nova York. Então, a Gola Power, ela vai fazer esse transporte, inicialmente através de caminhões, mas a intenção é interligar esse gasoduto da termoelétrica ao gasoduto da Petrobras, que já a gente tem passando aqui em Sergipe. E a nova lei do gás vai permitir que isso aconteça. Então, ela vai poder injetar esse gás no gasoduto para distribuir. Tudo isso não é de uma hora para outra, isso tudo tem uma questão de logística, isso tudo tem uma questão de precificação do gás. Essa semana eu participo de um grupo nacional muito grande de gás e estava sendo discutido o seguinte: as empresas que vão vender, porque agora nós teremos várias empresas vendendo gás, não só mais a Petrobras. Tem uma questão que está sendo muito discutida, é a precificação da possibilidade de falta do gás, porque veja o que acontece. Quando a Petrobras tinha uma grande vantagem, como ela tinha todas as nuances para oferecer o gás. Ela tem o gás na refinaria, ela tem o gás que está já no gasoduto, ela tem vários locais onde buscar gás, se tiver alguma possibilidade de faltar gás. Diferentemente, por exemplo, vou pegar a Gola Power. A Gola Power, ela vai ter o GNL. Se ela tiver, sei lá, um problema lá no navio e não conseguir processar esse gás, ela vai ter que estar no custo do metro cúbico do gás dela, o que ela vai ter que gastar para botar esse gás, trazendo de outro lugar qualquer, e ela vai comprar bem mais caro no cliente, se acontecer algum problema com a fonte dela, digamos assim.
Então, são muitas coisas que tem que se discutir. Eu não quero me aprofundar muito, porque gás realmente tem muito pano para manga. É o que eu digo, gás é um mundo. Então, a gente tem muitas oportunidades para trabalhar com gás. E eu sou suspeita para falar, mas eu nunca me arrependi de ter estudado muito gás, porque nunca me faltou oportunidade. Agora, tem realmente que estudar. Em linhas gerais, era isso que eu queria falar. Eu queria abrir um pouco para pergunta, porque eu não quero só ficar falando. É interessante que vocês perguntem e, a partir das perguntas, a gente possa falar de mais algum tema específico. Outra coisa que eu queria colocar também, da importância da interligação da academia com o mercado, com as empresas. Nas nossas reuniões, agora estão suspensas, né? Agora não, há mais de um ano, a gente sempre teve reunião do SEBRAE, junto com o SEBRAE, porque a gente lá tem a rede Petro também, que é a rede de petróleo e gás. A gente sempre fez reuniões mensais ou bimestrais, e a gente sempre falou muito, e eu sempre bati muito nessa tecla, da necessidade da aproximação da academia com as empresas. Eu dei uma ideia, eu acho que essa ideia que eu dei minha já tem mais de 6 anos ou 8 anos. Os professores, de vez em quando, iam professores da universidade assistir às nossas reuniões, participar, mostrar projetos, não só assistir, participar efetivamente das reuniões. E eu sempre coloquei um anseio que eu tenho, que é que os TCC de vocês sejam TCCs combinados com as empresas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho alguma ideia, certo, sobre algum tema de gás natural. Não precisa nem ser de gás natural, de alguma coisa ligada à área ambiental também, que envolva gás, ou energia renovável, qualquer coisa. Mas eu não tenho tempo de escrever. Eu tenho a ideia, mas eu nem sempre tenho tempo de escrever. Apesar de eu gostar muito de escrever e ser estudiosa, mas eu nem sempre tenho tempo. Aí, veja, aí um de vocês se interessa pelo tema. A gente tinha que criar um vínculo assim, sei lá, ia uma lista mensalmente para a universidade das prováveis demandas do mercado. E os alunos viam o que eles se interessariam por aqueles temas, entendeu? E vocês fariam o TCC baseado nisso aí. Veja como isso seria rico. Eu não sei que dificuldade é essa, que a academia adora fazer um monte de trabalho para ficar aí guardado, ninguém nunca lê mais nunca na vida. Um monte de cálculo, entendeu? Um monte de coisa linda, só cálculo, só para o professor ver e ficar guardado aí, ninguém nunca mais olhar. Eu acho isso um saco. Quando eu fui fazer a minha dissertação de mestrado, eu tive problema por conta disso. O meu orientador disse que a minha dissertação era uma reportagem. Ele chegou a me dizer isso. Eu disse, professor, a reportagem, mas eu vou fazer essa reportagem aí, porque eu não vou fazer dissertação. Para ficar guardada aí, ninguém lê. Eu quero uma dissertação que sirva para o mercado. É isso que eu vou escrever. E eu vou escrever é isso. Ninguém vai me tirar dessa ideia aí. E eu bati o pé e escrevi. E foi o que eu queria. Fiquei satisfeitíssima com a minha dissertação. Eu fiz um comparativo do Falei das dificuldades do empreendedor montar um parque eólico aqui no Brasil, dificuldades relacionadas à área ambiental, dificuldades relacionadas à regulação, dificuldades relacionadas à regularização de terreno. E também falei eu fiz um quadro comparativo da regulação de energias renováveis, aí eu já entrei eólica, energias renováveis de uma forma geral, do mercado nacional brasileiro com o da Alemanha, dos Estados Unidos e da China. Eu acho que foi essa tabelinha que eu montei que chamou a atenção dos alemães. Então, eu fiz uma tabelinha mostrando as diferenças de regulação. Aí foi que eu vi como a gente estava atrás do mundo todo. Bom, então, voltando à minha ideia. Então, a ideia era essa, porque, veja bem, para o aluno, qual é a vantagem para o aluno? Pô, o aluno vai fazer um trabalho que vai servir ao mercado, que ele vai aprender, que ele vai ter a oportunidade de se encaixar no mercado através daquele trabalho, certo?
E para o empresário é bom por quê? Porque o empresário vai poder botar a ideia dele para andar. Então, eu já vi isso fora daqui, viu? Isso é muito comum fora daqui. Muito comum, muito comum. Então, essa é a fala que eu queria fazer final e queria abrir para perguntas. Cadê a Isabela? Isabela? Isabela não está aí, não, é? Oi, Ana, tô aqui, só deu um probleminha. Alguém tem Ah, alguma pergunta, por favor? Bom, eu tenho para você, Ana. pois não. A gente está presenciando agora essa abertura, né, do mercado, dessa flexibilização, né, com essa nova lei. Uhum. Você acha que vai demorar mais ou menos assim quanto tempo assim até que, digamos, aconteça mais esse aquecimento do gás natural? Você tem assim uma previsão? O que você teria a falar a respeito disso? Veja, o mercado já está aquecido, certo? Hoje mesmo, todo dia eu vejo uma fusão de uma empresa. Hoje foi criada uma empresa. O que é que está acontecendo? Deixa eu explicar. Essa fusão, essa criação dessa empresa para adquirir um campo de petróleo e gás no Espírito Santo. O que é que acontece? Sergipe, a gente tem um problema em Sergipe político, na minha visão, sabe? A gente precisava de uma ação política mais incisiva em Sergipe. Nós somos o menor estado do Brasil, então tem aquela síndromezinha do cachorro pequeno, né, que é terrível. Mas Sergipe é muito rico. Sergipe é muito rico. Essa reserva de Sergipe, ela é um terço da produção nacional de gás. Sergipe, na maior feira de petróleo do mundo, que é a que acontece no Texas, em 2000, ano passado, não, em 2019, o presidente da Petrobras, a Petrobras sempre faz uma na OTC, né? A Petrobras, o nome da feira é OTC. A Petrobras sempre faz uma apresentação nessa feira. Ela fez uma apresentação nessa feira em 2009, foi no início, ela é no final de abril, início de maio, essa feira. Nem sei se esse ano vai ter, essa pandemia aí acabou com tudo. O presidente da Petrobras falou só de duas coisas, do pré-sal e de Sergipe, na OTC de 2019. Então, veja, Sergipe já foi lançado aos olhos do mundo na área de petróleo e gás. Isso em 2019, certo? Então, veja, eu já fui contactada por uma empresa que faz grandes fusões no Brasil. Esse contato foi o ano passado. A empresa queria entrar através da Pense, ela queria assim, olha, né, a gente vai precisar procurar empresas de Sergipe para fazer fusões, porque o que está acontecendo no mercado é muita fusão de empresas, criação de empresas novas para operar esses campos, entendeu? Isso já está acontecendo, não aconteceu em Sergipe ainda. Mas eu acho que não vai demorar de acontecer em Sergipe. Sergipe já era para ter acontecido. Na minha visão, não aconteceu ainda por falta de força política do Estado. Porque não adianta, tem que ter força política. O Espírito Santo, eu trabalhei no Espírito Santo 5 anos e meio. Eu fiz operação e manutenção da rede de gasoduto do Espírito Santo durante 5 anos e meio. Então, eu conheço. Eu conheço o Espírito Santo, eu conheço o potencial técnico do pessoal do Espírito Santo. Eu conheço o potencial técnico, a capacidade de reservas do Espírito Santo. E Sergipe é muito maior do que o Espírito Santo, em termos de capacidade, inclusive de capacitação técnica. Eu tinha muita dificuldade de encontrar pessoas lá para trabalhar, entendeu? Então, o Sergipe está muito na frente. A gente tem uma unidade da Petrobras aqui, da década de 60. A gente tem empresas aqui de pessoas que foram funcionários da Petrobras, muito boas, empresas muito qualificadas, que não tem lá no Espírito Santo. A unidade da Petrobras do Espírito Santo é muito mais nova, eu não sei se é da década de 80, é por aí. Então, mas o que acontece? Força política.
entendeu? Chamaram primeiro para o Espírito Santo do que para Sergipe. Então, já está acontecendo esse movimento. Ele já começou. E ele começou forte. Hoje eu vi, quase toda semana eu vejo acontecendo alguma coisa. Não tem. Por exemplo, amanhã, quer ver outro exemplo? Vou lhe dar outro exemplo. Os estados vão ter que adequar a legislação, porque assim, a lei saiu, certo? Mas cada estado vai ter que fazer uma legislação própria, adequar a legislação. Então, a nossa agência aqui reguladora vai ter que fazer um ajuste. Eu não vi movimento nenhum ainda para isso. Amanhã não, quarta-feira, 9 horas da manhã, eu fui convidada para participar já de um workshop da Companhia de Gás do Rio Grande do Norte, já para ajustar as questões do gás lá no Rio Grande do Norte. Entendeu a diferença? O que é que acontece em Sergipe? Aqui está muito lento. Apesar da gente ter um potencial. Rio Grande do Norte, agora vou comparar Sergipe com o Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte está anos-luz atrás a gente em termos de potencial também. Entendeu? De reserva. Mas o pessoal do Rio Grande do Norte é marqueteiro pra caramba, como o pessoal do Espírito Santo. O marketing é muito importante, entendeu? Porque eles ficam o tempo todo fazendo marketing. Eu estou na internet, nos grupos, estou vendo o tempo todo o marketing. A presidente a Companhia de Gás do Rio Grande do Norte, a presidente é uma mulher. Ela é arretada, a mulher. Ela só vive nos grupos, entendeu? Faz propaganda direto. Esse workshop, ela já me mandou o convite pessoal, mais de 3 vezes. Ela me intimou a participar. Está entendendo a diferença? É muito diferente. Então, é isso que a gente precisa. Sergipe precisa ser mais presente, mais rápido, mais ágil, entendeu? A gente tem essa dificuldade aqui ainda, infelizmente. Mas o mercado já está se movimentando. Eu acho que não demora e a gente tem que se integrar um pouco com o Brasil, entendeu? A gente não pode ficar só pensando no Sergipe, porque às vezes as oportunidades não estão em Sergipe, ou as oportunidades vão demorar a chegar em Sergipe. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Não, não. Ficou muito claro. Ficou? E muito interessante, né? Até algumas regiões têm um pouco mais de carência numa determinada reserva, mas já estão, em termos de uma agilidade para tentar se adequar melhor, já estão bem à frente, né? Enquanto que outros têm reserva, mas ficam ainda na lentidão. Exatamente isso que está acontecendo com a gente. Exatamente isso. A gente está devagar, podia estar bem mais rápido. E aí, mais alguma pergunta? Eu tenho aqui. Ana, boa noite. Oi. A gente já observando que em relação ao óleo, a gente tem talvez uma dificuldade em relação à estrutura, né? Com essa parte de refinaria para óleo pesado, essas coisas. Como que tá, já que a gente está passando por essa fase de transição e vai começar a ter uma produção maior de gás agora, como é que a gente está em relação a essa estrutura? A gente, se eu não me engano, a gente tem algumas unidades de processamento aqui, mas tem uma que está fechada e tal. Em relação ao Brasil, assim, como é que a senhora olha essa parte de estrutura e se essa estrutura, como é que ela vai aguentar, como é que ela vai se expandir, como que a senhora olha esse ponto de vista? Veja, as unidades de processamento de gás, né? A gente tem uma aqui fechada, né? O PGN aqui da Atalaia. Eu estou falando aqui da Atalaia porque eu moro do lado da UPGN, eu moro aqui na Aruana. Então, vamos lá. A grande expectativa do mercado é que a Petrobras libere, por exemplo, vou falar de novo do Rio Grande do Norte. Tem um PGN lá no Rio Grande do Norte, é o PGN de Guamaré, tá? A UPGN daqui está fechada, né? Eu não vi nenhuma movimentação aqui da Sergás em prol dessa UPGN. O que é que a Companhia de Gás do Rio Grande do Norte está fazendo já há vários meses, brigando para pegar o PGN, para processar o gás na UPGN de lá.
ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Entendeu a diferença? Então, a Petrobras tem várias unidades de processamento que ela simplesmente parou. Então, qual é uma das brigas do mercado hoje? É solicitar que a Petrobras seja mais ágil nessa passagem, porque a Petrobras é muito lenta. Ela não quer o osso, mas ela não larga o osso, tá entendendo? Porque para ela é osso essas UPGNs, para ela é osso os pequenos campos, entendeu? Ela tem que entregar a NP, para a NP repassar. Mas essas empresas que estão surgindo, essas operadoras menores, elas estão também fazendo o PGN já. Lá no Espírito Santo, já tem o PGN sendo projetada, entendeu? Eu acho que lá no Espírito Santo não tem o PGN, mas já tem o PGN sendo projetada. Então, o pessoal não está de brincadeira, não. O pessoal está correndo atrás. Então, é claro que a gente precisa processar, e claro que a gente precisa de UPGN, mas é outro exemplo aqui de Sergipe. A UPGN está aí fechada, eu não vi uma movimentação sequer em prol da Petrobras, porque tem que ficar no pé da Petrobras, tem que brigar. Infelizmente é assim, mas tem que brigar. Se não brigar, não consegue, não. Eu acho que lá no Rio Grande do Norte eles estão perto já de conseguir. Amanhã não, na quarta-feira eu vou até fazer esse questionamento durante o workshop. Deve surgir esse tema aí. Como é que está essa questão da UPGN de Guamaré? Então, vão ser construídas novas UPGNs, entendeu? E tem que brigar para a Petrobras começar a liberar as UPGNs que ela não está usando mais. Essa é a situação. E vai se construir também gasodutos, né? Porque a gente realmente tem que ampliar a malha, sem dúvida nenhuma. Nossa malha é muito pequena, mas enquanto não tem a malha, muita coisa vai ser transportada de caminhão, né? Aí é que vem a vantagem do GNL, né? Que você consegue transportar ele líquido e se constrói pequenas estações de descompressão, de transformação, de regasificação e joga o GNL e regasifica nessas estações. Eu tenho uma pergunta também. Qual seria a maior dificuldade em trabalhar com o gás natural em si? Não, veja bem, o gás natural, ele lhe dá muitas opções, né? A dificuldade de você trabalhar com o gás é o transporte, né? Como é que você vai transportar esse gás? É o processamento e o transporte, né? Então, por exemplo, hoje você tem algumas modalidades. Você tem o GNV, né? Que é um gás que é o gás natural processado, que ele fica armazenado em espera, normalmente, e depois vai para as distribuidoras. Você tem o GNV, que é o gás natural veicular, né? Que vai através de gasodutos. Você tem tem o GNC, que é o gás natural comprimido, que é um gás natural que você também usa para abastecer carro, você transporta ele depois você joga ele nos cilindros, comprime mais e bota no carro. E você tem o GNL, que é o gás natural liquefeito, né? Que ele fica líquido, ele é realmente ele fica líquido ele é resfriado, é menos 60 graus, e ele fica líquido e depois você regasifica. Então, você hoje tem várias opções de trabalhar com gás natural. Eu acho ele um combustível extremamente versátil. O GNL você traz, hoje o transporte de GNL por navios é muito comum no mundo todo. Por exemplo, a termoelétrica estava trazendo do Catar, mas agora ele está trazendo dos Estados Unidos. Por que ele está trazendo de lá? Porque era mais barato trazer de lá do que comprar aqui, né? Porque quando eles foram fazer o projeto da termoelétrica, foi um projeto que foi para leilão. Quando você vai para o leilão, você já tem que ter o seu preço formado.
Então, para você formar o preço, o combustível da termoelétrica é o gás. Você tinha que ter o preço do gás já, né? Eles foram na Petrobras saber se a Petrobras viabilizava o gás, a Petrobras disse que não, com uma reserva enorme aí embaixo, né? Disse que não viabilizava. Aí eles optaram por trazer de fora. Repare, tanto gás aqui. E os caras, eles estão trazendo por mês, a produção mensal de Sergipe é mais ou menos o que a Gula Paula está trazendo por mês de fora, que Sergipe vai ter. Então, eles optaram por trazer de fora e bem mais barato do que se comprasse aqui. Imagina, o gás vem dos Estados Unidos, vinha do Catar, e bem mais barato do que se comprasse aqui. Então, eu acho o gás um combustível extremamente versátil e é um combustível muito utilizado, né, no mundo todo. Por exemplo, a Europa, ela consome gás, a Europa não produz 1 metro cúbico de gás, né? Tem nada. E ela depende do gás para aquecimento, né? E o gás da Europa vem quase todo da Rússia. Tem um gasoduto enorme que sai da Rússia e vai para a Europa. Se aquele Putin resolver fechar esse gasoduto, morre quase todo mundo na Europa de frio no inverno. Então, é um gás assim, o gás é um combustível muito, muito nobre, muito usado fora do Brasil, especialmente para aquecimento, né? A gente aqui usa pouco para aquecimento, porque a gente não tem o frio que tem lá, né? Mas se a gente tivesse o frio como tem lá, pô, seria um combustível muito usado mesmo. Então, a dificuldade do gás é essa, é processar e ver qual é a forma que ele vai ser usado. Realmente é o processamento. Tudo bem, obrigada. Gente, mais alguma pergunta? Alguém? Que bom que todo mundo entendeu tudo. Por mim tá tranquilo. Sim, sim. Então, já que não tem mais nenhuma pergunta, a gente fecha por aqui. Quem quiser que talvez tenha ficado com vergonha, não sei, pode me passar a pergunta e eu passo para Ana depois. Ok, estou à disposição. Tá? Uma coisa que eu esqueci. A senhora tem alguma referência bibliográfica, alguma coisa sobre o assunto? Olha, tudo que a gente vê muito é na internet. Pode pesquisar na internet, vocês acham tudo que eu falei aqui, sobre a nova lei do gás. Tudo está na internet. Não tem nada assim, porque tudo é muito novo. Tudo é muito novo. Sim. Estudem sobre, se quiser estudar sobre GNL, também tem. Internet tem tudo. A senhora tem Instagram, alguma coisa assim, para o pessoal seguir também? Tem o meu Instagram. Eu não posto muito Instagram, não. Eu tenho o LinkedIn. Pronto. Eu uso mais o LinkedIn. Eu vou passar o endereço do LinkedIn para você, você divulga com o pessoal. Pronto, divulgo sim. Viu? Tá bom. Obrigada, Ana, pela sua disposição, pelo seu tempo. Foi ótima a reunião. Tá bom, gente. Muito obrigada mesmo. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado, Ana. De nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.